Vai, biologia! Boa noite, estamos aqui hoje com mais um plantão de curiosidades Vai Biologia. Hoje nós vamos falar sobre bioacumulação ou magnificação trófica. Bioacumulação ou magnificação trófica é nome que se dá ao acúmulo de substâncias nos tecidos dos organismos. Essa acumulação pode ser devido à falta de enzimas específicas que possam atuar sobre esses compostos, que por não serem degradados, se acumulam no organismo. Os casos mais comuns de bioacumulação ou magnificação trófica são decorrentes da ingestão de substâncias presentes nos alimentos. Uma característica marcante desse processo é o aumento da concentração à medida que afastamos a base de uma cadeia alimentar. Por exemplo, o homem é o último integrante de uma cadeia alimentar da qual os peixes encontram-se presentes. Com isso, substâncias que entram na cadeia, que termina com o ser humano, e são acumuladas no organismo dos mesmos. Quando uma substância não é biodegradável, é introduzida no ecossistema e ela irá se acumular com o passar dos níveis tróficos, atingindo maiores concentrações no final dessa cadeia. Na imagem a seguir, avaliamos as concentrações de mercúrios, bolinhas amarelas. Quanto mais bolinhas, mais mercúrio. E na chuva ácida, nesse caso, o problema da poluição principalmente por fábricas que geram grande emissão de gases de enxofre e nitrogênio. Compostos à base de nitrogênio e enxofre reagem com oxigênio e com água da atmosfera, formando compostos ácidos que se precipitam na forma de chuva, causando irritação na pele e nos olhos, destruição dos tecidos vegetais e alteração das bactérias dos solos. Bom, agora nós vamos ver um vídeo de quem sabe explicar um pouco melhor sobre o assunto. A magnificação trófica diz respeito à acumulação nos tecidos dos seres vivos, nas células, nos tecidos dos seres vivos, de substâncias que são poluentes não biodegradáveis. Tá? O que significa não ser biodegradável? Os seres vivos não conseguem metabolizar, não conseguem quebrar essas moléculas, não conseguem eliminar esses determinados elementos. Tá? E a gente tem alguns grupos de compostos não biodegradáveis que são muito importantes. Compostos ou metais pesados, o mercúrio, o chumbo, o cádmio. E por que eles são importantes da gente falar? Porque eles aparecem muitas vezes em alguns processos industriais. Eles podem ser derivados, por exemplo, do lixo eletrônico que a gente joga. Então você descarta produtos antigos, como computadores velhos, televisores, e você tem naqueles circuitos eletrônicos muita coisa que é soldada com chumbo. Tá, por exemplo, se isso vai para um depósito de lixo comum, esse chumbo pode acabar parando no solo, num lençol freático, contaminando um lençol d'água e pode acabar sendo consumido por determinados seres vivos. Cádmio, mercúrio. Mercúrio muito importante no garimpo, ele é utilizado de forma irregular no garimpo de ouro e acaba se volatilizando e acaba também sendo levado a corpos d'água, podendo contaminar bastante o ambiente. Os compostos organoclorados, alguns inseticidas como o DDT, alguns materiais, eles são todos proibidos quase, a sua utilização, mas eles são ainda muito usados como insumos para a produção de alguns plásticos. Tá? Os inseticidas à base de organoclorados são praticamente banidos da maioria dos países, mas eles são muito utilizados como matéria-prima. E os compostos organofosforados, também utilizados em inseticidas, são bastante tóxicos, bastante venenosos. Tá? E qual é o problema principal? Quando eles são eliminados, eles podem parar no ambiente e serem assimilados pelos produtores por algas do fitoplâncton, seres vivos unicelulares ou formados de poucas células que vão assimilar pequenas quantidades desse material, que talvez não seja tóxico para eles. Tá? Mas estes organismos vão ser consumidos pelos consumidores herbívoros do zooplâncton. Tá? O zooplâncton, comendo estas algas, acaba colecionando nas suas células, nos seus tecidos, uma grande quantidade desse material. Por quê? Porque ele não é metabolizado, ele não é eliminado. Talvez ainda não chegando numa concentração perigosa, mas vem pequenos peixes herbívoros que comem esse zooplâncton, você vai ter um efeito cumulativo ainda maior. Peixes carnívoros, você vai ter um efeito cumulativo ainda maior nos tecidos de peixes carnívoros. E eles vão ser consumidos por predadores de topo, como por exemplo essas garças. O que acontece? Como essas garças vão consumir vários peixes desses, cada um deles tem uma grande quantidade
desses materiais não biodegradáveis, nelas, nas garças ou nos peixes carnívoros é que você vai ter o efeito lesivo. Tá? Agora, pensa nessa cadeia alimentar, tirando garça daqui e pondo o homem consumindo esses peixes. A gente também está nisso. A gente acaba também consumindo alimentos que estão repletos de metais pesados ou de compostos tóxicos que acabam causando problemas de saúde, né, problemas de mortalidade humana bastante graves. Tá? Então, presta bastante atenção nisso. Vai ocorrer aqui, nesse efeito de magnificação trófica, o oposto do que acontece com a energia. Lembra que a energia vai sendo dissipada ao longo da cadeia alimentar. Esses compostos vão se acumulando. Normalmente, quem sofre mais com isso são os últimos elementos das cadeias alimentares.